O suor escorria pelo rosto de João, misturando-se com as lágrimas secas que ainda marcavam seu olhar. Cada movimento no tatame era uma dança ensaiada, uma coreografia de força e precisão que o elevava acima de todos os seus adversários. Ele era um campeão em ascensão, um prodígio do jiu-jitsu, e em cada golpe, cada finalização, ele sentia a presença de seu pai. O velho guerreiro, também um mestre na arte suave, partiu cedo demais, deixando para João não apenas um legado de técnicas, mas uma promessa silenciosa: honrar seu nome, alcançar a glória e, acima de tudo, cuidar de Ana, sua irmã mais nova. João era a personificação da disciplina e do foco. Seus dias eram uma rotina implacável de treinos, estudos e trabalho, tudo para sustentar a si mesmo e a Ana em seu humilde lar. A dor da perda, no entanto, era uma sombra constante, um peso latente que ele carregava em cada fibra de seu ser. Ana, com seu sorriso radiante e sua fé inabalável no irmão, era seu porto seguro, o elo que o mantinha ancorado à realidade. Ela era a razão de sua luta, o combustível para sua ambição. Eles cresceram juntos, nos confins de um bairro onde as oportunidades eram escassas e a esperança um luxo. O jiu-jitsu não era apenas um esporte, era um refúgio, uma escola de vida que moldava seus corpos e mentes. João, com seu talento natural e dedicação, rapidamente se destacou. A promessa feita ao pai de se tornar o maior e proteger Ana era o mantra que ressoava em sua alma. O momento de glória chegou em um campeonato regional. Diante de uma plateia vibrante, João exibiu uma performance impecável, finalizando 1-1 seus oponentes com uma maestria que beirava a arte. O troféu em suas mãos era mais do que metal. Era a concretização de um sonho, a validação de todo o seu sacrifício. Mas a alegria durou pouco. Em um movimento brusco, um estalo ecoou pelo ginásio, abafado pela euforia da vitória. A dor lancinante no joelho esquerdo era um presságio sombrio. O diagnóstico veio como um golpe nocauteador. Ligamento cruzado anterior rompido, menisco danificado. Fim da carreira competitiva. O sonho se despedaçava diante de seus olhos. A queda foi vertiginosa. Mergulhado em uma depressão profunda, João se sentia um fracasso. A promessa ao pai, agora, parecia uma carga insuportável. Ele se isolou, a amargura corroendo sua alma. O tatame, antes seu santuário, tornou-se um lembrete cruel da perda, um espelho de suas limitações. Ana, com sua paciência infinita, tentava reanimá-lo, mas suas palavras de encorajamento resvalavam na muralha de desespero que João havia construído ao seu redor. Foi nesse vácuo de esperança que Marcos ressurgiu. Antigo rival de João nos tempos de tatame, Marcos era agora um empresário inescrupuloso, com um sorriso fácil e olhos calculistas. Ele se aproximou de Ana, oferecendo ajuda financeira à família, que, com a paralisia de João, afundava em dificuldades. João, do fundo de sua letargia, sentia um arrepio de desconfiança. Havia algo de podre por trás da generosidade de Marcos, um cheiro de oportunismo que o incomodava. Mas a necessidade falava mais alto. A família estava à beira do abismo, e Ana, com a ingenuidade de quem busca uma saída, aceitou a mão estendida de Marcos. Ela não sabia que por trás da fachada de benfeitor, Marcos tecia uma teia sombria, um plano para usar a família de João em seus negócios ilícitos. João sentia que algo estava muito errado, uma premonição gélida que o paralisava, impedindo-o de agir. O tatame, outrora seu palco de glórias, agora era o cenário de sua impotência. A teia de Marcos se apertava, e Ana, sem perceber a verdadeira natureza de seu benfeitor, via-se cada vez mais enredada. Marcos, com sua lábia persuasiva e promessas de um futuro próspero, manipulava-a com maestria. Ele a envolvia em seus esquemas financeiros obscuros, disfarçados de investimentos lucrativos,
E Ana, cega pela esperança de dias melhores e pela crença de que estava ajudando sua família, mergulhava mais fundo. As pequenas somas iniciais logo se tornaram compromissos vultosos, e Ana, percebendo a crescente complexidade, começou a se distanciar de João. Ela via o irmão como um amargurado, incapaz de compreender suas novas oportunidades. As tentativas de João em alertá-la eram recebidas com irritação e acusações de inveja. Você não entende, João. Esta é a nossa chance de sair do buraco. Ela repetia, seus olhos brilhando com uma mistura perigosa de entusiasmo e desespero. João sentia o coração apertar a cada palavra. A Ana que ele conhecia, a garota de sorriso fácil e olhar puro, estava se transformando. Seus traços marcados por uma tensão crescente e uma ostentação sutil, inexplicável para a situação real da família. A desconfiança de João, antes um mero pressentimento, transformou-se em uma certeza inquietante. As mudanças de comportamento de Ana, a riqueza inexplicável que começava a circundar a vida dela, os negócios de Marcos, que pareciam sempre envoltos em segredo, tudo isso atiçava a chama de sua intuição. Mesmo limitado fisicamente pelas dores constantes no joelho e pela paralisia emocional que ainda o assombrava, João começou a investigar Marcos discretamente. As horas passadas em frente ao computador, buscando informações, eram exaustivas, mas a necessidade de proteger Ana era um motor mais forte do que qualquer dor física ou mental. Ele desenterrou notícias antigas, artigos de jornais empoeirados, e descobriu um passado criminoso que faria qualquer um estremecer. Fraudes, extorsões, ligações com figuras sombrias do submundo. Marcos não era apenas um rival inescrupuloso, era um predador. Com as provas em mãos, o peso da verdade esmagava João. Ele reuniu toda a coragem que lhe restava e confrontou Ana. A conversa foi um turbilhão de emoções. Inicialmente, ela negou veementemente, defendendo Marcos, acusando João de ciúmes e paranoia. Mas as evidências eram irrefutáveis. Documentos, extratos bancários, reportagens antigas, tudo apontava para a verdade nua e crua. Lentamente, a máscara de negação de Ana caiu, revelando uma vulnerabilidade dilacerante. As lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ela confessava. Havia sido enganada, usada, estava profundamente endividada e as ameaças de Marcos, antes veladas, agora eram explícitas e assustadoras. A traição de Marcos era ainda mais profunda do que João imaginava. Ele havia usado Ana não apenas por ganância, mas para se vingar de João, para saldar antigas derrotas no tatame, para destruir o que ele mais amava. A dor da revelação atingiu João como um golpe no estômago. A traição de Marcos, a ingenuidade de Ana, a iminência de um perigo real. Tudo isso o despertou de sua letargia. A ameaça à sua irmã era um catalisador poderoso, mais forte do que qualquer depressão ou lesão. Ele percebeu que precisava agir, não apenas para proteger Ana, mas para redimir-se. A promessa ao pai de ser campeão e cuidar de Ana ressurge com um novo e pungente significado. Não se tratava mais de troféus ou glórias no tatame, mas da vida e da liberdade de sua irmã. João, apesar de sua lesão e do tempo afastado, tomou uma decisão inabalável. Ele voltaria ao tatame, não por um título, mas pela justiça e pela liberdade de sua irmã, para enfrentar Marcos em um confronto final que decidiria o destino de sua família. João, com a mente e o corpo queimando em uma determinação renovada, não hesitou. Ele desafiou Marcos para uma luta clandestina, uma que não seria regida por regras ou juízes, mas pela aposta mais alta, a liberdade de Ana. Marcos, com um sorriso presunçoso e a arrogância de quem se sente intocável, aceitou.
Via na proposta de João a chance perfeita de humilhar seu antigo rival de uma vez por todas, de esmagar o espírito do homem que um dia o superara nos tatames. O treinamento de João foi brutal. Cada movimento, cada alongamento, cada golpe no saco de pancadas era uma batalha contra a dor lancinante em seu joelho lesionado e contra os demônios da dúvida que ainda tentavam assombrá-lo. As madrugadas eram passadas em suor e agonia, os dias em uma dieta rigorosa e sessões de fisioterapia intensas. Ana, com os olhos marejados de arrependimento e uma determinação feroz de ajudá-lo, tornou-se sua sombra, sua enfermeira, sua maior incentivadora. Ela massageava seus músculos doloridos, preparava suas refeições e sussurrava palavras de encorajamento quando o desespero ameaçava engoli-lo. Sua presença constante era um lembrete vívido do que estava em jogo e do amor incondicional que os unia. O dia da luta chegou, carregado de uma tensão quase palpável. Em um galpão abandonado, iluminado por luzes precárias, uma pequena multidão se aglomerava, atraída pelo burburinho daquele confronto incomum. Quando João e Marcos se postaram um diante do outro, o ar pareceu rarefeito. Marcos, com seus músculos definidos e olhar de desprezo, parecia invencível. João, com as marcas da dor e do tempo, mas com uma chama indomável nos olhos, era a personificação da resiliência. A luta começou. Foi intensa, brutal. Marcos atacou com ferocidade, buscando explorar a lesão de João. Cada golpe era um lembrete físico de sua fragilidade. Houve momentos de desespero, quando a dor no joelho o paralisava e a derrota parecia iminente. O suor escorria em seu rosto, misturado com o sangue de um corte no supercílio. A multidão, antes barulhenta, agora observava em um silêncio tenso, alguns com pena, outros com uma curiosidade mórbida. Mas em cada momento de fraqueza, flashes da promessa feita ao pai, do rosto angustiado de Ana, do futuro incerto que os aguardava, acendiam uma nova faísca em João. Ele não estava lutando apenas contra Marcos, estava lutando contra seus próprios demônios, contra o fracasso, contra o medo. Ele usou sua inteligência, sua experiência de anos no tatame, para analisar os movimentos de Marcos, buscando uma abertura, uma fraqueza que o arrogante empresário não percebia. E então, em um movimento arriscado, quase desesperado, João viu sua chance. Ele aproveitou um momento de descuido de Marcos, uma brecha na guarda, e aplicou uma técnica antiga, um estrangulamento que ele havia aperfeiçoado anos atrás. A surpresa e o choque tomaram conta de Marcos. Por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, a plateia prendeu a respiração. O corpo de Marcos se debateu, mas a pegada de João era firme, inabalável. Finalmente, um tapinha no tatame. A multidão explodiu em choque e admiração. Marcos, derrotado, foi desmascarado ali mesmo. Suas tramóias e seu passado criminoso vindo à tona com a humilhação pública. Ana correu para abraçar João, as lágrimas de alívio e gratidão lavando seu rosto. A família, finalmente, estava livre das amarras de Marcos. João, mesmo com as sequelas da luta gravadas em seu corpo, encontrou a redenção. Ele não era mais o campeão dos tatames, o astro que buscava a glória, mas era algo muito mais importante, o protetor de sua família, o irmão que cumpriu sua promessa. Ele e Ana começaram um novo capítulo, reconstruindo suas vidas juntos, com a promessa de nunca mais se afastarem. Meses depois, um pequeno banner anunciava na frente de um modesto salão: Academia Raízes Jiu-Jitsu. João, com um sorriso sereno, observava crianças e jovens carentes aprendendo os movimentos do jiu-jitsu. Ele não ensinava apenas a luta, mas a disciplina, a resiliência e a importância da família. O tatame, antes um palco de glórias e dores, agora era um lugar de cura, esperança e um novo começo.